Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Nós estamos aqui de volta, chame que vos fala, pastor Sérgio Santos, à luz das Escrituras. E nós estaremos abordando hoje aqui, como mais uma aula do curso básico de teologia pelo IBADEP. E como a nossa disciplina, ela está tratando sobre Apocalipse e escatologia, nós vamos tratar à luz de um texto bíblico, porque a natureza dessa disciplina em si aborda um tema principal, que é a volta do Senhor Jesus, a iminente volta do Senhor Jesus. E, para tanto, antes de tratar esse assunto, nós vamos fazer uma breve oração. Eu convido você para orar. Eu já orou hoje? Se não orou, ore conosco, em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, te louvamos pela bênção de poder estar aqui na tua presença, de poder compartilhar com os teus santos, teus amados, a tua palavra. Ajuda-nos na compreensão da mesma, para que possamos nos tornar melhores, Senhor, no entendimento da tua palavra, para que possamos acertar, possamos não viver enganados, não vivermos ludibriados, mas vivermos pautados à luz da tua palavra, na esperança única do nosso Salvador Jesus Cristo, de que um dia ele virá, e virá a qualquer momento. Assim sendo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, à luz das Escrituras, pastor Sérgio Santos, a estar conosco. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, e sempre que estivermos preparando um novo vídeo, você estará recebendo aí naturalmente no seu aparelho. Eu quero convidar você para fazer uma leitura. O que nós vamos abordar nessa hora, nesse momento, se você está vendo esse vídeo à tarde, boa tarde. Se você está vendo este vídeo pela manhã, bom dia. E se você está vendo esse vídeo à noite, boa noite. Deus te abençoe, graça e paz do Senhor Jesus a você, sua vida e sua família. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Esse capítulo aqui, a epígrafe é o homem do pecado. Nós vamos tratar um pouco a respeito do tema principal do Apocalipse. Haja vista que nós sabemos que é um livro polêmico, né, no contexto das interpretações, mas não é impossível de ter um entendimento da palavra de Deus, porque graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos ilumina, que nos mostra, que nos esclarece, não é? Nosso homem interior é esclarecido por ele, e por causa dele, e nele, através dele, nós vamos, em nome de Jesus, buscar uma compreensão, tirar algumas dúvidas e chegar a um denominador comum a respeito desse tema principal que norteia desde o capítulo 1 do Apocalipse ao capítulo 22 do Apocalipse, que é o último capítulo, você sabe muito bem. Então vamos ler capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia. A Bíblia que estou lendo aqui é NVI, e que eu considero uma das melhores para nós entendermos, e ter uma tradução bem clara. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém vos engane, de modo algum. Antes,
aquele dia virá, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Então Paulo está relembrando a igreja aqui, já havia falado essas coisas. Aí ele vai dizer aqui no versículo 6, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém. Então, muito bem. Nós estamos tratando aqui de um texto, e o apóstolo Paulo, a partir do versículo 13, ele vai começar a exortar os irmãos por Deus ter havido santificado, e entre outros conselhos que ele também vai dar. A primeira coisa que precisamos entender, à luz do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que é uma carta que o apóstolo Paulo envia à igreja aos Tessalonicenses, é que Jesus, após ressuscitar, ele vai usar uma expressão muito significativa para nós não nos enganarmos em relação às muitas interpretações que existem nos nossos dias a respeito da volta e da vinda do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que Jesus vai fazer quando ressuscita e entra em contato com os seus discípulos, com aqueles que, enquanto ele estava aqui, viveram com ele, seguiram os seus passos, creram nele, a primeira coisa que Jesus vai dizer é: paz seja convosco. Ou seja, aquilo que vem de Deus não causa nenhum tipo de perturbação. E o que estava acontecendo com a igreja nesse tempo, nesse período, é que a igreja estava sendo perturbada por algumas informações contrárias a respeito da volta de Jesus, né? Havia, na época do apóstolo Paulo, alguns que queriam perturbar a paz da igreja, trazendo ensinamentos contrários àquilo que o apóstolo Paulo já havia falado a respeito da volta de Jesus. E essas pessoas, alguns até que se diziam mestres da fé, da lei, mestres de doutrina, estavam inquietando a igreja a respeito da volta de Jesus,
dizendo e até criando até datas, né, dizendo que Jesus já havia voltado e alguns estavam até fazendo uma confusão em relação ao dia do Senhor, ou seja, na época em que isso estava acontecendo, a igreja estava sendo perseguida. Já havia uma certa perseguição em relação à igreja do século I, segundo, terceiro século. E eles estavam achando, e alguém estava falando, que era o dia do Senhor, que Deus já estava fazendo juízo sobre o seu povo Israel, já naquele tempo. E com isso, eles já estavam, desculpe, criando uma ideia de que Jesus estaria voltando naqueles dias e de que o juízo também iria acontecer no mesmo período em que Jesus viria buscar a sua igreja, como disse lá no capítulo 14, segundo o Evangelho do apóstolo João, Evangelho de João. Então é bom lembrar que evangelho aqui não é epístola, tá? Então João, capítulo 14, não é evangelho, né? Nós só temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 14, João faz menção, Jesus ali faz menção da sua volta. Então o que estava acontecendo na verdade? É que outros estavam querendo pregar um outro evangelho. Havia um distorcimento de um evangelho que estava sendo pregado, mas que não era o evangelho que Paulo havia pregado. Inclusive o apóstolo Paulo, lá nas cartas aos Gálatas, lá no capítulo 1, e versículo 15, 16, ele vai dizer que se alguém, ou até mesmo um anjo do céu, vier e trazer um outro evangelho que ele mesmo não pregou, seja anátema, ou seja, seja rejeitado pela igreja. Então o que estava acontecendo? Eles estavam fazendo e criando um tipo de um terrorismo psicológico, né? Em relação à volta e o juízo de Deus para aqueles dias. E isso estava criando uma perturbação no meio da igreja. Então, o que Paulo vai fazer? Paulo vai aconselhar a eles não se perturbar com nenhuma informação a respeito da volta de Jesus que estava ligada ao juízo de Deus ao mesmo tempo. Então, o que Paulo estava dizendo? Olha, ainda que alguém chegue por uma carta, ainda que alguém envie um conselho, seja doutrinário, seja pessoalmente, né, seja pelo Espírito, ou por uma profecia, né, ou se na época tivesse o YouTube, né, ele ia dizer que seja pelo YouTube, que seja pela internet, ainda que alguém chegue para vocês e traga essa informação que eu não trouxe a respeito do Evangelho, ou da volta e do juízo vindouro, não creio, porque isso é um Evangelho falso, e não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando de duas coisas preliminares aqui. Ele está falando da vinda do Senhor Jesus, e que a vinda do Senhor Jesus, ela viria sem precedência de sinais algum. Não haveria precedência de sinais algum, ou seja, a qualquer momento Jesus iria surgir para buscar a sua igreja. E não haveria nenhuma precondição para essa chegada de Jesus. É isso que Paulo, a princípio, está fazendo essa colocação aqui, né? Como muitos amilenistas, né, que afirmam que a volta de Jesus vai ser precedida pela grande tribulação. Isso é uma visão escatológica amilenista.
Mas Paulo está claramente dizendo aqui que a volta de Jesus, ela não tem nenhum precedente. Não há nada que venha preceder a volta de Jesus em relação àquilo que vai acontecer após o arrebatamento, né? Nesse contexto, Paulo está dizendo que não haverá nada que precederá a volta de Jesus no contexto do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Só que, para entender isso, para entendermos a diferença da volta de Jesus no contexto do arrebatamento secreto, que é a visão dispensacionalista da maioria dos cristãos, e é aquela que nós estamos enxergando aqui nesse texto, à luz do que o apóstolo Paulo está nos revelando. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre a igreja e Israel. Ou seja, nós precisamos fazer distinção do arrebatamento de duas coisas, do arrebatamento da igreja e do julgamento do mundo. Porque essa confusão que estava acontecendo na igreja dos Tessalonicenses. E Paulo vem trazer uma explicação aqui clara, que nós não podemos fazer confusão com a volta de Jesus no contexto do arrebatamento da igreja e com a volta de Jesus no contexto do julgamento das nações. Que essa é a visão dos amelinistas, daqueles que acreditam que ao mesmo tempo que Jesus vai voltar, Jesus também vai vir fazer juízo às nações. Nós, os dispensacionalistas, acreditamos, à luz do que o apóstolo Paulo está nos ensinando, não é? Que Jesus, primeiro, ele virá arrebatar a sua igreja, e de forma secreta, num piscar de olhos. Nesse sentido, a única coisa que vai preceder a volta de Jesus, como algo que chega antes do arrebatamento, é o que o apóstolo Paulo vai dizer: num piscar de olhos nós seremos arrebatados. Então esse é o único índice que podemos afirmar que antecederá o arrebatamento da igreja. O piscar de olhos será como um relâmpago que sai do Oriente e que vai para o Ocidente. Então, nós precisamos fazer a distinção entre o arrebatamento da igreja e o juízo final. Quando o Senhor Jesus vier julgar as nações, ele colocará os seus pés na terra. Essa é uma observação importante que eu e você precisamos ter para fazer distinção do arrebatamento e da volta de Jesus para arrebatar a igreja e da volta de Jesus para julgar as nações, ou seja, para fazer o fechamento do juízo final. Então, a diferença entre o arrebatamento é que no arrebatamento Jesus não colocará seus pés aqui, até porque ele vai nos reunir com ele nos ares, ou seja, é no meio do caminho, quando ele vier nas nuvens, então nós teremos um encontro com ele nos ares. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, bem aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Veja, essa nossa reunião com ele será nos ares, onde o noivo, que é Jesus, vem se encontrar com a noiva. E aí haverá a ressurreição dos mortos, lá no Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar sobre a economia da ressurreição, ou seja, ele vai dar uma explicação sistemática, detalhada, a respeito de como será a
a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E ele vai dizer, primeiro os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Esse é o pressuposto, baseado à luz das Escrituras, da ressurreição, ou seja, do arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus vier para julgar as nações, isso não acontecerá. Ele não ficará nas nuvens, ele pisará na terra, diferente de quando vier buscar a igreja, ok? Então ele descerá no Monte das Oliveiras e ali começará o seu juízo sobre a terra. Então Jesus descerá no Monte das Oliveiras, como está predito em algumas profecias dos profetas, e mesmo em Apocalipse nós vamos ver isso. Então, algumas coisas aqui importantes pontuar. Então, primeiro, no versículo 1, fala do nosso encontro com ele, nos ares, ok? No versículo 2, vai alertar, Paulo vai estar alertando contra os falsos ensinadores que enganam e distorcem acerca da volta de Jesus. No versículo 3, ele diz que não será assim, ou seja, a volta de Jesus não haverá essa mistura, ou seja, não haverá ao mesmo tempo a volta de Jesus e o julgamento final. Então Paulo vai dizer que não é assim. Ele vai dizer, até que se cumpra ou surja a apostasia e o homem do pecado se manifeste. Ou seja, o juízo vindouro virá após a manifestação do anticristo, do falso profeta e, é claro, também da Babilônia. E lá em Apocalipse, né, se não me falha a memória, no capítulo 12, a partir do capítulo 8, nós vamos observar que vai haver a manifestação do quarteto do mal, né, que chamamos de quarteto do mal. Alguns teólogos chamam de quarteto do mal. Por quê? Porque vai haver a manifestação do dragão, que simbolicamente simboliza o diabo. Vai haver a manifestação da besta que emerge do mar, que é a figura do anticristo. Vai haver a manifestação do falso profeta, que é a besta que emerge da terra, né, que é o falso profeta. E vai haver, não é, aquele que chamamos de quarteto do mal, que é os 4 cavaleiros, não é, cada um representando uma cor de um período em que a terra será atribulada, né, por fome, por peste, por guerra, por morte. E aí, então, essa é a representação da apostasia, que antecederá a volta de Jesus, que virá para julgar as nações, ok? Então, não será assim. Só que quando ele diz não será assim, como? O final do versículo 2 fala como se o dia de Cristo estivesse perto. Então, nós temos aqui o arrebatamento, que é quando o Senhor Jesus vem buscar os santos. Isso está, que eu já falei agora a princípio, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus disse que voltaria para nos levar para onde ele estiver, nós estivéssemos também. 14, 2 e 3 de João. E no arrebatamento, ele vem para os seus santos. Isso aqui é uma distinção que a gente está fazendo aqui agora, e que o apóstolo Paulo está entre linhas explicando. Olha, no arrebatamento, ele vai vir não para as nações, julgar as nações, mas ele vem para a igreja, ele vem para os santos. Na vinda para fazer o julgamento às nações, ele vai vir com a igreja, ou seja, ele vem com os santos.
Na primeira, ele vem para os santos, que é para arrebatar a igreja. E na segunda, ele vem com os santos, julgar as nações com a igreja, que foi levado no arrebatamento. Então, nesse caso aqui, nós precisamos fazer uma distinção muito importante para entender quem acontece primeiro aqui. Quem vem primeiro? Se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação, tá? Então, no arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, Agora aqui, antes de eu terminar essa live aqui com você, antes de terminar esse vídeo, esse arrebatamento pode acontecer. Então, não há nenhuma condição para o arrebatamento acontecer. Jesus disse que viria e vem. E ele vem a qualquer momento. Já na vinda dele, vai acontecer muitas outras coisas para que a volta dele para julgar as nações aconteça. Vai acontecer muitas outras coisas. E aí é importante que eu e você entenda. Que no arrebatamento o Senhor vem em secreto, no piscar de olhos. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52. Ao som da última trombeta. Mas na sua vinda, ou seja, quando ele vier julgar as nações, aí sim, ele vem publicamente. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. No arrebatamento, ele vem para libertar a sua igreja da terra, para levar a sua igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Na sua vinda, tá? Toda vez que eu falar na sua vinda, eu estou falando na volta dele com a igreja. Que a igreja vem com Jesus julgar as nações, tá? Quando eu falo do arrebatamento, eu falo arrebatamento. Quando ele vem para buscar a igreja, tá bem? Então, na sua vinda, ele vem libertar Israel. E não a igreja. A vinda de Jesus para julgar as nações vem para julgar Israel. Após o arrebatamento, haverá 7 anos, que são as 70 semanas de Daniel cumpridas na profecia. E segundo a prescrição das profecias, nós já estamos vivendo a última semana de Daniel. Ou seja, segundo alguns teólogos dizem que nós já estamos vivendo a última semana de Daniel. Porém, os indícios dessa tribulação que será após o arrebatamento, isso só acontecerá após o arrebatamento, a grande tribulação, segundo a visão dispensacionalista. É essa aqui que Paulo está nos apresentando, que o filho da perdição, a apostasia, só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Então, após o arrebatamento da igreja, começará os 3 anos e meio, que são o período de 7 anos, o cumprimento dos 70 anos, ok? Na visão amilenista, esses 3 anos e meio já está acontecendo. Só que à luz do que Paulo está dizendo aqui, que esse período de 7 anos só acontecerá e começará e está em evidência após o arrebatamento da igreja. Ou seja, a igreja, ela precederá o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus para a igreja, precederá a grande tribulação. E é o que acontece. Quando Jesus voltar, após os 3 anos e meio, onde haverá a manifestação do anticristo, do falso profeta e do quarteto do mal, que é o período de tribulação
onde haverá muita fome, muita peste, pestilência, ou seja, haverá uma tribulação tal qual nunca existiu. E lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus vai falar sobre essa grande tribulação, a qual nunca existiu em toda a existência, desde que a vida existe, nunca existiu. Então você veja, Jesus faz uma distinção desse período de uma forma muito distinta no contexto do sofrimento da realidade. Então, nesse período de 3 anos e meio, haverá o anticristo, que vai surgir fazendo um acordo de paz com Israel, porque eles vão lançar uma proposta de paz mundial. Você vê que essa busca pela paz mundial já se evidencia nos dias de hoje, mas ela não se manifestou na sua amplitude. Ainda não existe isso na sua amplitude. Porém, já há alguns indícios dessa manifestação de paz aí, que será concretizado na manifestação, na aparição do anticristo após o arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus vier, ele virá ele pisará na terra. Esse lugar será o Monte das Oliveiras, ok? Chamado também, representado também como o Armagedon, ok? E o Senhor virá para Israel, virá para resgatar e para libertar Israel. Então, para nós entendermos e termos uma compreensão plena dessa distinção entre a igreja e Israel, nós precisamos entender que Israel é o povo terreno de Deus e a igreja é o povo celestial de Deus, ok? Então isso aqui é muito importante para nós entendermos. A igreja é o povo celestial e Israel é o povo terreno de Deus, cujas promessas foram feitas a Israel. Então, a maioria das promessas desde o Antigo Testamento foi lançada para Israel, que não são promessas celestiais, são promessas terrenas, ok? Já para a igreja, as promessas são espirituais. Não existe nenhuma promessa terrena para a igreja. Existem promessas espirituais. É claro que se formos contextualizar, se formos fazer várias aplicações, nós poderemos tratar sobre uma vida de paz com Cristo, mas essa paz e esse reino que Jesus sempre falou à luz do seu ministério, não foi uma paz terrena, não foi um reino terreno, foi uma paz e um reino espiritual. Todas as mensagens que Jesus trouxe acerca do reino de Deus, ela se manifesta de forma espiritual e que começa no interior de cada um de nós e que vai ser manifesto no arrebatamento da igreja de forma espiritual na vida da igreja. Então, se nós confundirmos esse pressuposto, né? Se nós não fazermos separação das promessas de Deus à igreja e das promessas de Deus aos judeus, a Israel, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É como se fosse abotoar o botão da camisa errado. Se você colocar o primeiro botão da camisa na casinha errada, todos os outros botões vão sair errados. E a camisa vai ficar torta assim, não é verdade? Assim é a compreensão do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Se você não fizer distinção dos judeus e da igreja, de Israel e a igreja, nós não vamos ter uma compreensão da volta de Jesus. Então Jesus vem para quem, afinal de contas? Jesus vem buscar a igreja, Jesus arrebata a igreja e Jesus volta, mas ele volta na vinda dele, quando Jesus vier buscar na sua vinda,
quando a Bíblia fala de vinda de Jesus, ele está falando, segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 7, está falando da volta dele para julgar as nações com a igreja. Mas quando a Bíblia fala da volta de Jesus, a Bíblia fala do arrebatamento da igreja. A volta no contexto do arrebatamento da igreja, à luz do que ele disse no capítulo 14, segundo escreveu o Evangelho de João. E aí algumas perguntas do tipo, se a igreja não vai estar aqui na terra, quem são os santos da tribulação que fala Apocalipse? Que lá no capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que a besta vai se levantar e vai perseguir os santos. Então, se a igreja foi arrebatada, quem são esses santos aqui? Esses santos aqui, na grande tribulação, não é a igreja, é Israel. São os judeus eleitos de Deus, que Deus escolheu quando fez a chamada a Abraão. Eles foram escolhidos por Deus, como nação predestinadas a uma grande salvação. A igreja não é eleita, ou melhor, corrigindo, a igreja também é eleita, sim, só que a eleição da igreja, ela não foi no processo da criação e da chamada do povo, como uma nação, a exemplo de Israel. A eleição da salvação da igreja, ela aconteceu desde a fundação do mundo. É o que fala lá em Efésios, a partir do capítulo 1, que nós fomos eleitos por Deus desde a fundação do mundo. E Israel, eles foram eleitos, formados desde a fundação do mundo. Veja, eles foram eleitos desde a fundação do mundo. Então, quando Efésios fala da eleição da igreja, fala antes da fundação do mundo. Mas quando a Bíblia fala da eleição de Israel, fala desde a fundação do mundo, ou seja, no processo da formação, no meio do caminho. Esse povo foi desde a fundação, mas não antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo foi a igreja. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, antes de Deus dizer haja terra, ele disse haja cruz. Então, nesse contexto, nós já fomos eleitos por Deus. E Israel foi desde a fundação. Por quê? Porque foi uma nação chamada no começo, lá no princípio da criação, e não antes da criação. Então, se nós não atentarmos para esse ponto, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum em relação à volta de Jesus, e vamos fazer essa confusão que existe, que estava acontecendo aqui em Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, fechando aqui nossa compreensão, no arrebatamento, o Senhor Jesus, ele vem nos ares para nos buscar a sua igreja. Isto em 1 Tessalonicenses está escrito isso, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Esse encontro de Cristo com a igreja, ele é no meio do caminho, nos ares, ok? Já a vinda de Jesus, que é a vinda dele para julgar as nações, ele vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras. Isso está prescrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Ok? Todo olho verá. Aí sim, todo olho verá. Então, primeiro, no arrebatamento, nós os salvos o veremos. Somente os salvos terá esse privilégio de ver Jesus, de ver o Filho de Deus arrebatando a igreja. Mas na vinda para julgar as nações,
em Jerusalém, porque ele vai pisar no Monte das Oliveiras, que está ao redor de Jerusalém, ele vem primeiro para Israel. Quando o texto diz que todo olho verá, não é que todo olho do mundo inteiro vai ver, não, senhor. Porque aí teria que ter via internet, né? E Jesus não vai usar esse artifício para ser visto por todos os olhos, não. O que isso quer dizer? Quando diz que todo olho verá, é porque o primeiro juízo vai começar em Israel. Ele vai começar a julgar primeiramente os judeus. Depois dos judeus, virá as outras nações, onde o Filho de Deus também irá aparecer para julgar as outras nações. Como se fossem etapas de julgamento. Compreende? O porquê a Bíblia diz que todo olho verá? É nesse contexto que todo olho verá. Então, primeiro ele vai começar em Israel. Por que primeiro vai começar em Israel? Por uma série de razões. Primeiro, porque foi para Israel que Jesus veio. Segundo, porque em Israel também houve muitos incrédulos que não acreditaram nele. E terceiro, porque Deus não vai fazer vista grossa à incredulidade que eles tiveram acerca de Jesus. Eles serão julgados pela incredulidade deles também. Deus julgará eles por aquilo que eles fizeram por Jesus e por aquilo que eles também relutaram em não acreditar no Filho do Homem. Isso também vai pesar no dia do juízo. Então, algumas pessoas confundem o retorno de Israel à sua terra como se fosse já o julgamento de Deus, ou como se uma promessa de Deus já tivesse cumprido. Por exemplo, em 1948, a história de Israel vai nos contar que os judeus voltaram para a sua terra. Só que alguns dizem que quando eles voltam, já é o cumprimento de uma profecia dita por Daniel, que eles iriam voltar à terra e aquilo já seria um tipo de um juízo de Deus para Israel. Mas na verdade, essa profecia relacionada ao retorno de Israel em 1948 não foi o cumprimento da profecia de Ezequiel, do profeta Ezequiel também que profetiza, onde Israel terá um novo coração e voltaria para a sua terra. O Senhor disse que traria os remanescentes para a sua terra e que eles lhes dariam um novo coração, e lhes daria um coração de carne, um coração compreensivo. Então, isso não aconteceu. Por quê? Porque eles não voltaram à sua terra convertidos a Deus. Eles voltaram com o coração endurecido. Tanto é que quando encontraram a terra desolada, eles endureceram mais ainda seus corações, né? Então, essa profecia não aconteceu, porque essa profecia fala de uma volta de Israel à sua terra, mas fala de uma volta da nação de Israel convertida. Tanto é que Jesus vai dizer, as profecias vão dizer, especialmente a profecia de Ezequiel e Jeremias, que Deus lhes daria um coração de carne. E não era de forma individual, era toda a nação, todos eles seriam regenerados. Ou seja, está falando de uma ressurreição espiritual da nação de Israel. E está falando no coletivo. Todo o povo iria se converter a Deus. Tá certo? Então, isso é uma alusão errada das profecias que falam a respeito do retorno de Israel em 1948. Tá certo? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no arrebatamento, tem algo muito importante para nós entendermos aqui. É Jesus que vai reunir os santos para ir aos céus. Na sua vinda, ele vem para Israel. Veja que não existe reunião de Jesus no arrebatamento para com nenhuma nação de Israel. Apenas na vinda dele, quando ele virá para julgar, e primeiro a nação de Israel.
Em Mateus, no capítulo 24, Jesus vai falar sobre esse juízo, sobre esse julgamento. E ele vai enviar os anjos, em Mateus 24, ele vai dizer que o Filho do Homem enviará os anjos para reunir os eleitos de Israel. Então, os anjos aqui é que vão reunir os judeus, não é a igreja, porque a igreja ela não vai ter parte no ministério de anjo. O ministério dos anjos, eles se referem aos judeus. Desde o Antigo Testamento, não é? Que você vai ver que os anjos eles aparecem, os anjos surgem para falar com Israel, os anjos são meios de Deus, mensageiros que Deus usa para se relacionar com a nação de Israel. Isso fala do ministério dos anjos. E esse ministério de anjo vai se manifestar também na segunda vinda de Jesus. Ou seja, não no arrebatamento, porque no arrebatamento quem vai reunir a igreja é Jesus, não é os anjos. Mas no capítulo 24 de Mateus, Jesus vai dizer que vai reunir os eleitos. Que eleitos? Os judeus, que foram eleitos por Deus. Os anjos não vão reunir a igreja não está aqui nessa reunião. Os anjos vão reunir os judeus, tá certo? Porque a igreja nesse período já foi arrebatada, ok? Isso aqui é importante entender. Em Apocalipse, quando você abre aí 22 de Apocalipse, versículo 16, vai falar sobre a vinda do Senhor. E é identificada como se fosse a resplandecente estrela da manhã. Assim ele vem para buscar a igreja. Então Jesus ele é representado como a resplandecente estrela da manhã. Ele é representado como essa estrela que na manhã do dia, quando o dia vai raiando, ela aparece. Só um minutinho, pessoal, por favor. Por favor. Ok, pessoal, desculpem. Fui resolver algo aqui rápido, mas já estamos de volta e eu peço desculpas a vocês. Então, quando a Bíblia fala da estrela da manhã, na vinda do Senhor, que é identificado como a resplandecente estrela da manhã, está falando exatamente de Jesus. Aquela estrela da alva, né? Se você é alguém que acorda cedo e que antes do sol nascer você percebe o amanhecer do dia, você vai ver que é a única estrela que aparece, né? Bem viçosa, né? Ela resplandece. Todas as outras desaparecem enquanto ela surge com o seu resplendor. E é chamada estrela da alva por muitos também. E na Bíblia ela aparece como estrela resplandecente da manhã. E essa estrela é Jesus. Isso se refere, é uma simbologia da vinda de Jesus em relação à sua igreja. Ele vem como a estrela da manhã para a sua igreja. Na continuidade do Apocalipse capítulo 16, vai falar que para Israel, melhor dizendo, em Malaquias, no capítulo 4, para Israel, quando ele vem relacionado a Israel, ele vem como o sol da justiça, que é aquele que vem depois do amanhecer do dia. Ou seja, quando o sol nasce, você não consegue ver mais a estrela da manhã, né? A estrela da manhã, ela antecede o sol da justiça, que é uma simbologia da vinda de Jesus, quando ele vier trazer justiça, juízo a Israel, ao povo de Israel e às outras nações também. Ou seja, nós temos aqui uma figura de linguagem que vai revelar a volta de Jesus, que antecede a vinda de Jesus para julgar as nações. E isso está bem claro. Ou seja, o arrebatamento antecederá o juízo de Deus a Israel, mas também a todas as nações. E aí, na verdade, não há nenhum sinal que preceda o arrebatamento
além desse piscar de olhos que nós já falamos aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, na vinda do Senhor, sim, os judeus pedem um sinal. Os únicos que pedem sinais, e sempre no ministério de Jesus você vai perceber que os judeus, eles viviam fazendo isso. Todo o tempo do Antigo Testamento, Deus sempre se manifestou aos judeus fazendo sinais, aparecendo com sinais. E a Israel, sim, Jesus vai vir com sinais, mas não a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, não acontecerá o tempo que sucede esse arrebatamento, ok? Só apenas após o arrebatamento da igreja é que virá os 7 anos e toda essa parafernália de tribulação, do qual Jesus disse que nunca houve e jamais haverá semelhante, é que virá então os 7 anos, que é os 7 anos proféticos, as 70 semanas de Daniel. Ok? Lembrando que na visão amilenista, esses 3 anos e meio, ele já existe, ele já está acontecendo aí. Mas aqui, à luz do que o apóstolo Paulo nos ensina, esses 3 anos e meio só iniciará, ou as 7 semanas, que é os 7 anos, só iniciará após o arrebatamento da igreja. E aí, há algo muito importante a se esclarecer aqui. Após os 3 anos e meio, haverá grande tribulação, ou seja, após o arrebatamento. Nesse tempo, os que não creram no Evangelho, eles vão ter uma outra oportunidade, de acordo com o que nos fala o livro do Apocalipse, onde Deus enviará as 2 testemunhas, que é uma representação da igreja, apregoando aqui embaixo, ou seja, haverá judeus convertidos não ao evangelho da graça, mas ao evangelho do reino, porque existe o evangelho da graça, que é esse evangelho que é pregado hoje. E após o arrebatamento, se manifestará a pregação do reino, à luz dos 2 enviados do Apocalipse, das 2 testemunhas, assim falando. Eles apregoarão o evangelho do reino, ok? Então, há uma distinção aqui. Em outra oportunidade, a gente vai estar tratando sobre o evangelho da graça e o evangelho do reino, e qual é a distinção dos dois. Nesse período dos 7 anos, após os 3 anos e meio, haverá a pregação do evangelho do reino, que será crido por muitos judeus que não creram no período da pregação do evangelho da graça. Agora, os que conseguirem atravessar vivos a grande tribulação, lá no capítulo 24 de Mateus, vai falar que quem perseverar até o fim será salvo. Então, essa é a visão após o arrebatamento da igreja que acontecerá em relação à volta de Jesus para arrebatar a igreja e na volta ou na vinda de Jesus para julgar as nações após o arrebatamento. E aí em Joel, no capítulo 1, e versículo 15, tem algo bem interessante. É importante a gente fazer essa distinção aqui. Em Joel, capítulo 1, versículo 15, vai haver sempre uma expressão falada: o dia do Senhor não diz respeito à igreja. E foi essa confusão que estava se fazendo na igreja do Tessalonicenses. Que eles estavam pensando que já estava acontecendo, por causa da perseguição que a igreja estava vendo, que já era o dia do Senhor. Ou seja, que Deus já estava julgando os judeus, as nações, naquele tempo. E
o dia do Senhor não se refere à igreja, mas a Israel, tá certo? Ou seja, o dia do divino, o dia da ira do Senhor, tá? E não só a Israel, mas se refere também ao julgamento a todas as nações. E em Isaías, no capítulo 2, e versículo 16 e 17, vai falar do dia da ira do Senhor. E é importante entender que Deus não se comportaria indiferente à rejeição que Pilatos fez e os judeus fizeram a Jesus, quando disseram crucificam, crucificam. E eu já falei a vocês aqui isso a princípio, que esse julgamento de Deus à nação de Israel vai ser também, tem uma implicação também, a rejeição ao seu filho que ele enviou. Então, aqui nós vamos estar concluindo, resumindo esse desfecho aqui e tirando essas dúvidas que estavam acontecendo aqui em 2 Tessalonicenses, a igreja, e quem sabe você tinha essa dúvida também. É muito importante saber que aqui Paulo não está falando da volta de Jesus no contexto do arrebatamento. Ele está falando dessas duas realidades. Ele vai explicar à igreja que nesse cenário em que a igreja estava vivendo, Deus não estava fazendo nenhum juízo. E não era a precedência da volta de Jesus ligada ao arrebatamento. E aí Paulo vai fazer uma distinção do que é a volta de Jesus, do que precede a volta de Jesus e daquilo que viria após a volta de Jesus. Então, nós temos agora a conclusão de que a volta de Jesus, ela precederá a grande tribulação, ok? Então, Jesus vem para a igreja, vem buscar a igreja e ele vem julgar a Israel com a igreja, tá certo? Então, nós fizemos essa distinção aqui agora e é importante que você saiba que existe essa diferença. Jesus vem para a igreja, ou seja, arrebatar a igreja no contexto secreto do arrebatamento. Só a igreja verá, só a igreja será buscada pelo Senhor e ele virá com a igreja para julgar Israel, a princípio, não é? Ele vem julgar Israel. Nesse contexto, ele pisa no Monte das Oliveiras, porque Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, e aí todo olho verá no contexto de que primeiro será julgado Israel e depois as outras nações e todo o mundo. E é nesse contexto que a visão da volta de Jesus deve ser enxergada, ok? E não misturar e fazer essa confusão de que a volta de Jesus para arrebatar a igreja e o juízo é algo que acontece no mesmo momento, no mesmo cenário, como aconteceu aqui na igreja de Tessalonicenses, que estavam levando eles a entender exatamente isso. E Paulo vai fazer essa distinção de que a volta de Jesus precederá o filho da perdição, que é uma revelação do anticristo, do falso profeta, do quarteto do mal, que é esse período em que haverá os males que jamais aconteceu desde que o mundo foi criado, como Jesus disse em Mateus 24, e também o falso profeta, ok? Então, o arrebatamento da igreja precederá todas essas coisas. E um detalhe que Paulo vai dizer importante é que não há nenhum sinal
do arrebatamento, porque ele pode ser agora. Ele poderia ser naquela época que Paulo estava pregando, como pode ser daqui a 1000 anos, como pode ser agora, nesse momento. Os sinais que Jesus atribuiu em Mateus 24, da sua volta, não foi para o arrebatamento, mas para julgar as nações com a igreja. Ou seja, ele falou da volta dele com a igreja, que seria antecedida aos sinais dos tempos. Ou seja, nesse período, desses sinais que Jesus falou, a igreja já estará com ele nos céus e virá com ele para julgar as nações. E nesse julgamento, é claro, os eleitos, que são os judeus, que se converterão não ao evangelho da graça, mas ao evangelho do reino, serão alcançados por Jesus naquele grande dia, o dia do juízo final. Deus te abençoe. Na próxima aula, falaremos mais acerca deste compêndio maravilhoso que é o Apocalipse e da volta de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.